Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz, mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo e hoje tudo é quase nada frente à obra e seu Criador. Sinto não sabemos dar valor. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos 1000 enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou o meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um estudo. Já estou vendo aqui as mensagens, João entrou rapidinho para deixar um abraço querido, fica com Deus, viu? Nos vemos sábado na live lá do Amor e Fraternidade, com certeza. Que Jesus abençoe vocês também e estejam todos bem,
é o que a gente espera. A gente já visualizou um pouquinho do tema, né? O tema de hoje é do capítulo 18. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, o tema da gente hoje, para a gente conversar um pouquinho, é esse. A gente preparou alguns slides, preparou algumas coisinhas para a gente estar conversando sobre o tema, mas é sempre importante a participação de vocês. Então, eu estou com o celular aqui do lado, e aí, querendo participar, é só mandar aí no Messenger, né, nas mensagens ali, que a gente vai lendo, vai conversando, vai batendo papo, todo mundo junto, interativo, como é lá na nossa casa, como é uma característica nossa, né? A gente bater esse papo como se fosse uma grande família, né? Então, vamos lá, vamos começar? Eu gostaria, então, de fazer uma prece para a gente começar, para a gente se ambientar. E a gente vai fazer a prece do Pai Nosso, então, pedindo ajuda aos nossos amigos, aos nossos mentores, que nos ajudem e nos intuam nesse momento também. Então, vamos nos unir em pensamento. Agradecidos, Senhor, estamos por mais um estudo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas livre-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos lá. Já entrou no último slide? Já contei a figura? Então vamos lá, tá aqui. O nosso tema, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E diz assim, ó, a passagem bíblica de Mateus, no capítulo 7, versículo 21 a 23, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 6, e o próximo no item 7. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome? Eu então lhes direi em alta voz, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Repetindo, isso está em Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado, a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu, por estar edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e vieram açoitar, ela foi derrubada. Grande foi sua ruína. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27, e em Lucas, no capítulo 6, versículos 46 a 49. Então, vamos voltar aqui. Jesus diz que muitos gritarão no dia chegado, né? Senhor, Senhor, né? E aí ele fala, Senhor, Senhor. As pessoas vão dizer, não profetizamos em teu nome? Quer dizer, não falaram do Evangelho, não fizeram as coisas, né,
relacionadas ao Evangelho, não foram lá pregando a toda a pessoa. Não expulsamos em teu nome, né? Quando ele pede para que se limpe os impuros e tal. E ele diz: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Ele está dizendo que essas pessoas que falaram tudo isso não é para se afastar dele, não vão entrar no reino dos céus. Por quê? E aí, Kardec ele explica nos itens 9 e 10, ele explica que todos, né? Ele vai dizendo que cada um de nós que não fizer aquilo que Jesus falou, que a gente não trabalhar, não agir de acordo com os ensinamentos de Jesus, só falarmos e não agirmos, né? Esse que está fazendo a obra da iniquidade. Desculpa, gente, é porque eu estava vendo aqui que chegou mensagem e eu estava tirando o som, tá? Então vamos lá, senão fica atrapalhando a gente. Então ele diz que essas pessoas que têm atos exteriores de adoração, que ficam ali, né, mostrando para todo mundo o que está fazendo. Aqueles como Jesus até chamou a atenção, mostrou, né, que os publicanos, os fariseus que oravam de pés nas sinagogas, que eles já conseguiram o que eles queriam, que era a demonstração, né, mostrar que eles eram boas pessoas. Então Kardec ele fala: serão cristãos os que honram por meio de atos exteriores de devoção? Que fazem, por exemplo, a caridade, mas com uma mão, e com a outra mão tira uma foto para colocar no Facebook, para colocar nas redes sociais, para mostrar o quanto foi bonzinho, o quanto foi correta a atitude dele, o quanto ele é realmente uma pessoa boa, né? E ao mesmo tempo sacrificam o orgulho, o egoísmo e a cupidez, todas as suas paixões? Será que eles sacrificam realmente o orgulho, né, o egoísmo? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Então não adianta a gente passar em contemplação eterna, nem em oração eterna, nem mostrando para todo mundo, porque a ideia não é essa. O que a gente precisa é agir. O que a gente precisa é colocar em prática tudo aquilo que a gente fala, né? As palavras, né, o vento leva. Geralmente as pessoas utilizam desse termo, mas os exemplos ficam. O exemplo arrasta. Então, as nossas atitudes elas são muito mais válidas nesse momento do que as palavras. Jesus ele estava dizendo isso. As pessoas precisavam falar que profetizaram em seu nome ou que expulsaram os demônios em seu nome? Não. Porque Jesus saberia, Deus sabe, aquilo que nós fizemos, porque fica gravado dentro de nós as nossas boas ações. Só que as nossas más ações também, né? Eu até brinco, né? Eu assisto uma novela já antiga, mas ela tá repetindo num canal fechado, que é o Clone. E esses dias, assim, eu até brinco que eles fazem tanto medo nas pessoas sobre o inferno, né? Que as pessoas acabam não praticando o erro por medo, ou praticam e ficam com mais medo ainda do inferno. E aí, falaram em determinado momento na novela, e eu até brinquei com meu filho esses dias e falei assim, na novela ele diz que tem um anjo do nosso lado direito que anota todas as coisas boas que a gente faz, e tem um anjo do lado esquerdo que anota todas as coisas ruins que a gente faz. Então, no dia do juízo final, segundo lá, né, a religião deles, a novela, esse anjo vai prestar contas para Deus, para Alá, do que a gente fez. E aí vai ser pesado se a gente fez mais bem ou mais coisas ruins, né? Então, vamos pegar essa ideia da novela, né? Do folhetim de romance, e vamos colocar na ponta do lápis, as nossas atitudes são o que realmente pesam, né? As nossas boas atitudes. Só que as más também têm um certo peso. O que a gente não pode deixar é que as más atitudes, elas sobreponham o peso das boas atitudes. Então, o que a gente faz deve realmente permanecer em segredo.
deve realmente permanecer ali no escuro, como tem no Evangelho, né? Não dê a sua mão direita o que não, e a sua mão esquerda não saiba. Eu não vou saber falar exatamente como está escrito no Evangelho. Mas é exatamente isso, o que fazer com uma mão o que a outra não veja, ou seja, ter uma determinada atitude que o outro não fique sabendo, né? E aí ele compara essas atitudes a uma pessoa que constrói uma casa. Antes da gente conversar sobre essa construção da casa, eu queria mostrar um vídeo que a gente usa em evangelização infantil. Me perdoem, mas eu sou evangelizadora. Então, assim, a minha base sempre pega a questão da evangelização infantil, né? E do jovem. Mas nessa aqui a gente pegou da evangelização infantil. É um vídeo que a gente usa para mostrar o porquê que Jesus utilizou que a casa sobre a rocha era mais interessante, vamos chamar assim, do que a casa sobre a areia, né? Construída sobre a areia. Só para a gente dar os boa tarde, Georgette, boa tarde, querida, uma saudade muito grande. Elizabeth, uma saudade grande também. Obrigada pela tua presença aqui, viu, querida? Fiquem com Deus, espero que vocês gostem. Eunice também, acabei de achar. Vou botar o vídeo, tá? Aí vai ficar a tela só o vídeo e eu entro depois novamente, ok? Então, no vídeo, a gente pôde ver que tinha um manual gravado na árvore, aonde era para construir a casa e aonde não era para construir a casa. E aí o que aconteceu? Um deu atenção e o outro não. Olha o texto. Vamos lá. O homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Então, um é o homem prudente, o outro não. Quando caiu a chuva e os rios transbordaram, sopraram o vento e a casa, ela não ruiu por ser edificada na rocha. E aí no vídeo a gente pôde ver, ó, a casa que estava embaixo estava construída na areia. Quando a chuva veio, o vento sacudia a casa, a água levantou, né? E chegou ao quê? A estrutura da casa a ser desmontada.
Quando a gente mostra isso para a criança, né, por isso que eu falei que é um vídeo da evangelização infantil, quando a gente mostra isso para a criança, a gente está mostrando para ele exatamente com imagens, que fica gravado na cabecinha deles, e por isso eu quis usar para a gente. Porque às vezes a gente pode pensar assim, mas como é que a água, como é que vai dissolver, como é que vai sair? Aquele desenho ali é claro, né? A terra, ele vai levando, a água vai levando a terra que estava embaixo das pedras ali, que construíram aquela casa, e levou a casa toda embora, destruiu a casa toda do menininho. A casa na rocha não sofreu nada, porque ela não sofreu nenhum, ela só sofria a ação da chuva que caía, né? Não sofreu a ação de nada do que estava embaixo, porque não ficava retido, porque bate na pedra e cai. E o vento a mesma coisa, a estrutura estava amarrada, então não tinha como derrubar nada. Então, a pedra sobre a rocha, ela é muito, muito mais firme. E aí a comparação que Jesus faz do homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Então, o homem prudente, ele vai construir a casa, vai fazer lá, né, a casa dele num lugar seguro. A gente não vai colocar a nossa família num lugar inseguro. Isso eu estou falando de casa. E a nossa casa interna, nós vamos colocar a nossa rocha, nós mesmos, sobre qualquer informação que a gente vai colocar qualquer informação para dentro de nós, a gente vai aceitar qualquer informação como verdadeira. A gente vai a partir de agora dizer, sei lá, que tem vários acertos para serem feitos na doutrina espírita, que é uma das coisas que mais me incomoda nos últimos tempos, dizer que a gente tem um monte de acertos para fazer na doutrina espírita porque ela está ultrapassada. E aí eu aceito isso como verdade absoluta. Eu não passei lá por aquele concílio lá que está escrito. Agora, Fernando deve me lembrar melhor aí. Se me lembrar, Fernando, me mostra aí no Messenger. Que tem que passar pelo crivo universal lá, né? Pelo crivo. Vamos botar assim. Eu não me lembro agora exatamente o nome. E ter médiuns do mundo inteiro pipocando informações que não se conheçam, enfim. Eu já vou aceitar como verdadeiro de que a Kardec está obsoleto e eu preciso modificar toda a nossa codificação. Isso está fundamentado numa rocha ou isso está fundamentado numa areia? Se toda informação que vem, ela já vem, me balança e me leva, eu estou fundamentado na areia, eu não estou na rocha, né? Quando Jesus fala que não ruiu por estar edificada sobre a rocha, o nosso conhecimento, a nossa confiança estava depositada nele. Ele era a nossa rocha. Ele é a nossa base fundamental. Ninguém constrói uma casa sem um alicerce muito forte. E ele é esse nosso alicerce, né? Ele está ali segurando as nossas mazelas, os nossos erros, essas nossas coisas, para a gente modificar. Então, ele está ali segurando a gente. Olha, não pode. Quando a gente tenta cair, não vai cair, porque a gente sabe que tem Jesus segurando a gente ali. A doutrina espírita é uma outra parte desse alicerce que não deixa a gente cair. Né? Eu até coloquei hoje lá na página do Humildes, que a gente estava sem videozinhos para estar falando, eu coloquei uma figura, né, com mensagem falando que o Espiritismo ele é a nossa base, a nossa sustentação. E é exatamente isso. Então, Jesus e Kardec, eles são as nossas sustentações. A gente se mantém firme em função disso, né? E o homem que construiu a casa na areia? É o homem insensato. Quando a chuva cai, os rios transbordaram, os ventos sopraram e vieram açoitar, ela foi derrubada. E aí eu te pergunto, o que seria essa chuva, esses rios transbordando, esses ventos? Uma simples coisa, muito, muito, muito fácil de se perceber, as dificuldades que todo mundo passa. Então, quando a dificuldade vier, quando a falta de fé que às vezes nos assombra, nos ronda, quando soprar o vento lá do desânimo,
vai derrubar. Se a gente não estiver bem fortalecido, se a gente estiver construído um pedaço de terra, de areia, né? Até os castelos de areia, eu procurando um videozinho pra gente, né, como foi, tinha alguns que mostravam assim, as crianças construindo castelo de areia na praia, e a onda vinha e levava o castelo de areia, né? Então, da mesma forma, se a gente construir a nossa fortaleza, a nossa fé, a nossa vontade, o nosso desejo sincero no bem em castelo de areia, vai ser derrubado. A gente precisa da rocha. E aí a gente vai ver mais um pouquinho no Evangelho, que ele diz assim, ó. Se eu botei aqui. Muito bem. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. É o que a gente estava falando. Quando a gente tem os ensinamentos de Jesus realmente dentro da gente, que a gente realmente consegue vivenciar. Gente, eu sei que quando eu falo assim, parece que a pessoa vive, realmente fica lá, né, sem problema nenhum, fica todo mundo feliz, a gente não tem trabalho, não tem dificuldade, o que a gente cumpre exatamente tudo que Jesus ensinou. Não é isso. Eu não cumpro, nem todos nós cumprimos tudo. Mas a gente se esforça, não se esforça? Tá lá, a gente lembra da frase de Kardec, que a gente vai reconhecer o verdadeiro espírita pela transformação, né? Pela tentativa de dominar as nossas más inclinações. Então, cada dia, a gente tem um mal que a gente precisa sobrepor. Todo mundo passa por alguma dificuldade. Todo mundo passa por algum momento em que a nossa fé fraqueja, balança, né? Então, mas a gente sabe que, pegando o evangelho, às vezes a gente abrindo até a esmo, né? Vem lá, cai, levanta a gente, cai aquela passagem que a gente já leu um monte de vezes, mas naquele momento faz um sentido danado e a gente consegue entender. Então, as palavras de Jesus, elas são eternas, porque é verdadeira, ela não muda. E constitui não só a salvaguarda, ou seja, não só o cuidado para a gente, né, chegar, a garantia para a gente chegar à vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade na vida terrena. Então, se a gente está passando por um momento desse, pega o evangelho, né, dá uma lida, aquele livro Minutos de Sabedoria, que às vezes fala tão pouquinho, mas ele fala tão pontual para a gente, né? É por isso que todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiam nessas palavras serão estáveis como a casa construída na rocha. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas as que forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das revoluções e dos rios do progresso as arrastarão. Então, assim, a nossa religião, a nossa doutrina espírita, ela está fundamentada nessa rocha. Porque tudo que a gente precisa, a gente encontra a resposta lá. Às vezes a gente não sabe entender exatamente qual é a resposta, mas se a gente for procura, né, mais informações, a gente vai lendo, vai ampliando o nosso campo de visão e a gente vai percebendo que ela sempre nos responde algo para um problema, para uma situação que a gente está vivendo. Nem que seja assim, isso com certeza foi em outra vida, porque não tem explicação nenhuma mais nessa aqui, né? Então, a gente pode ter também essa visão. Então, deixa eu só acender a luz, gente, que ficou muito escuro aqui de repente. Pronto, agora melhorou. Em casa é isso, né? Então, essas revoluções e esse progresso, às vezes arrasta, às vezes faz com que a gente perca o nosso norte.
No caso da gente que tem a doutrina espírita, que nos faz perceber que ela acompanha o progresso, por isso é que eu quis dizer no exemplo lá atrás, que a doutrina está ultrapassada, né? Que isso tem me revoltado muito, que tem muitas pessoas falando sobre isso. Essas pessoas não conhecem a doutrina espírita, porque a doutrina espírita ela realmente acompanha o progresso. Ela realmente explica o que está acontecendo em todos os momentos, inclusive o que a gente está vivendo agora. Ué, Tatiana, ele fala sobre doenças, ele fala sobre todo mundo ficar isolado, ele fala sobre isso? Não. Mas ele fala que viria um momento novo, uma geração nova, onde a gente iria precisar passar por transformações. A gente não está passando por transformações? A gente estaria nesse momento lá na Casa Espírita, fazendo esse nosso conversa agora, tendo o nosso lanchinho no final, e a gente se reinventou fazendo agora pela internet, né, por outros meios de comunicação, para que a gente conseguisse ficar perto um do outro. E está todo mundo se reinventando, as escolas estão se reinventando, cursos estão se reinventando, está todo mundo se reinventando. É uma transformação. E eu acho que essa transformação, de alguma maneira, vai mudar a nossa forma de agir a partir daqui, desse momento para frente. Vai ter mais estudos à distância, vai ter mais a necessidade, de repente, da gente fazer de vez em quando, talvez não precise ser toda semana, mas uma vez por mês, um estudo, de repente, por aqui, pelo Facebook, pelo Instagram, como a gente está fazendo, né? Então, nada do que a gente está transformando agora, do que a gente está modificando agora, vai se perder daqui a algum tempo. Pelo contrário, se a gente vê o comércio, não fazia entrega agora, já faz uma outra forma, já venda pela internet, você escolhe o produto, enfim. As transformações, ela vem, o progresso, ele vem. Às vezes é lento, às vezes é sacudindo a gente nas nossas maiores estruturas. Como se fosse aquelas águas dos rios embaixo daquela casa lá construída na areia ou na rocha. Agora, se a gente se desesperou, se a gente entrou, né, na onda do desespero, a gente ruiu como a casa na areia. Se a gente tem a nossa fundação, a nossa formação ali na rocha, que é Jesus, a gente permaneceu firme. Pode até ter sacudido, mas a gente permaneceu firme, né? A Solane está dizendo assim, vai haver necessidade de modificações. Sempre vai haver necessidade de modificação, né? E a gente precisa estar pronto para essas mudanças. Mas dizer que Kardec está ultrapassado, aí já é muito, né? Pelo menos para mim. Eu ainda não consegui entender tudo, nem acredito que nessa encarnação vai entender tudo, né? O pouco que eu entendo, eu vejo que tem muita coisa que a gente ainda falta aprender, que a gente falta entender, que Kardec já falava e a gente não entendia, fica com aquela cara assim de, o que é isso? Tempos depois a ciência vem e mostra que Kardec estava certo e que a gente que não tinha ainda explicações, né, da ciência para poder entender tudo aquilo. Então, meus irmãos, o que a gente tem para a tarde de hoje, né? É que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, vão entrar no reino dos céus. Vão entrar no reino dos céus, né? Vão lá para um lugar melhor, seja nosso lar, seja o que for. Vamos estar agindo de acordo com o ensinamento de Jesus. Só vai entrar nesse reino aqueles que estiverem agindo o que Jesus nos ensinou. Falar não vai adiantar. Então, que nós possamos abraçar as nossas ferramentas de trabalho, que nós possamos estar cada vez mais conscientes da nossa necessidade de trabalho, da nossa necessidade de modificação, sair da nossa zona de conforto, para que a gente possa, então, dizer, Senhor, eu estou aqui, né? Mostrar para Deus que a gente está aqui, mostrar para Jesus que a gente está aqui, e a gente conseguir o nosso lugarzinho melhor, né? Então, é isso o que eu tinha para falar hoje. Me perdoem se, de repente, me perdi em alguns momentos. O Fernando falou que ele está aqui desde o início quietinho. Tô vendo que está muito quietinho hoje, Fernando.
Gosto quando você participa mais, que aí você me deixa com mais informações. A gente agradece, tá? E a gente sempre termina a nossa reunião, né, com uma oração. E talvez eu saia aqui a imagem, não sei. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Deixa eu ficar aqui na tela. Eu queria colocar a música de novo. Eu fechei. Puxa vida. Será que eu consigo? Vamos tentar, né? Não custa a gente tentar. A música novamente do Alan Filho. Na Porta de Damasco, que foi a música que eu comecei hoje o estudo. Achei. Peraí. E aí a gente termina então o nosso estudo de hoje com uma prece e oração. Não, desculpa, uma prece e canção. Então eu vou tirar minha tela. Vocês sabem que tem sempre um pouquinho de atraso entre o que eu falo e o que vocês estão vendo. Terminando a música, aí eu desligo termina a nossa transmissão, tá bom? Então, Oi, Prícila, que legal, você tá aqui hoje ao vivo com a gente, muito bom. Saudade de ti, menina. Rosana também, vamos cantar, né? Então vamos lá, gente, eu vou colocar a música para vocês, tá bom? Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Senhor em seu nome, Senhor em seu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz. Mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo, e hoje tudo é quase nada frente à obra e seu Criador. Sinto não sabemos dar valor. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor em seu nome, Senhor em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos 1000 enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora.
retardando meu caminho. Sou meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe